Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Esse negócio de costura, pra mim, é um verdadeiro mistério. Mistério é exagero. É um pouco demais. Mas você já reparou como a gente tem mania de chamar de mistério as coisas que a gente não faz o menor esforço pra entender? A matemática, por exemplo. Tem um monte de gente que diz que a matemática é um mistério. Em se tratando de matemática, eu posso garantir que tudo é uma questão de pôr a cabeça para funcionar e usar os conhecimentos que a gente já tem. Você vai ver um exemplo disso na aula de hoje. Nós vamos investigar um desses falsos mistérios envolvendo frações. Se liga. Um desses supostos mistérios da matemática ocorreu numa certa confecção que nós já conhecemos. Nossa amiga Cidinha estava lá com seus botões, exercitando seus conhecimentos sobre frações, quando descobriu uma coisa interessante. Estes 8 botões pretos são 8 botões em 24. Quer dizer, 8/24avos do total de botões, ou 1/3 de todos os botões. Movida pela curiosidade matemática, ela continuou exercitando seus conhecimentos sobre frações. Fazendo desse jeito, os 8 botões pretos são 2/6 do total de botões. Esquisito. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, agora os 8 botões pretos são 4/12avos do total de botões. Que mistério é esse? O que Cidinha chama de mistério é, na verdade, uma coisa muito simples. Dependendo da arrumação, os botões pretos podem ser representados por 1/3, 2/6 e 4/12avos, ou 8/24avos do total de 24 botões. Um falso mistério que a matemática explica facilmente. Curioso, não é? Como essas frações diferentes podem representar a mesma quantidade? Eu já posso adiantar uma coisa. Quando frações diferentes representam a mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Vamos ver como Cidinha vai descobrindo pouco a pouco o que isto quer dizer exatamente. Cidinha, vem aqui me dar sua opinião sobre a fantasia que a dona Carmelita encomendou. Agora eu não posso. Eu tenho um baita mistério para resolver aqui com os meus botões. Ah, não, deixa esse mistério para depois. Isso aqui é mais importante. Vem cá. Vem. Olha só. Eu tava pensando em usar esse padrão aqui para fantasia com essas faixas de cores em degradê. Olha o mistério aqui outra vez, amiga. Lá vem você de novo. Mas olha só, Cida. Aqui você pintou uma de 2 partes. Um meio. Aqui, 2 de 4 partes. São 2/4. Nesta faixa, você pintou 4 de 8 partes. São 4/8. E nesta última, 6 de 12 partes. 6/12avos. Daí, qual é o mistério? Você não percebe? As frações são diferentes, mas a parte do retângulo que elas representam é exatamente a mesma. Verdade, deve ter alguma coisa errada, né? Não tem nada errado, tá tudo certinho. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nestas frações. Dá para perceber que 1/2, 2/4, 4/8 e 6/12avos representam a mesma parte do retângulo. As frações são diferentes porque em cada faixa essa parte foi obtida de um jeito diferente. Preste atenção. Em cada caso, o todo foi dividido de uma maneira diferente.
em 2 partes iguais, em 4 partes iguais, em 8 partes iguais e em 12 partes iguais. Se eu tomo uma destas 2 partes, 2 destas 4, 4 destas 8 e 6 destas 12, eu estou tomando, de jeitos diferentes, a mesma quantidade. Isto prova uma coisa. Estas frações, apesar de serem escritas com números diferentes, representam a mesma quantidade. Quer dizer, elas são equivalentes. Equivalente. Dê igual valor. Viu? Como não há mistério na matemática. Quando frações diferentes representam a mesma quantidade, elas são iguais. Isto é, elas têm o mesmo valor. E por isso são chamadas de frações equivalentes. Mas não pense que eu sei tudo isso porque eu sou um gênio. Eu descobri o que são frações equivalentes na prática. Quem me deu a pista foi um marceneiro. Um dia, eu precisei cortar um quadrado de madeira em 8 partes iguais. E não sabia qual era a forma mais fácil de fazer isso. Se eu tivesse usado a cabeça. Para dividir um quadrado em 8 partes iguais, primeiro corte só o meio. Após, pega as 2 partes e corte só ao meio, aí sai 4 partes iguais. Agora nós temos 4 partes iguais. Agora vamos cortar ao meio, dará 8 peças iguais. Agora nós temos as 8 partes iguais. Naquele momento, eu observei uma coisa que você já deve saber qual é. Quando o marceneiro dividiu o quadro ao meio, uma das partes era igual a 1/2. Na divisão em 4, o que antes era 1/2 passou a ser 2/4. E na divisão em 8 partes iguais, os 2/4 tornaram-se 4/8. As frações mudam de acordo com o número de partes de cada divisão, mas a superfície que elas representam é sempre a mesma. Essas frações são equivalentes. Agora que a gente já sabe o que são frações equivalentes, será que não está na hora de voltarmos àquela situação onde tudo começou? Lembra? Vamos ver se a Cidinha já desvendou o mistério dos botões. Melhor dizendo, vamos ver se ela já percebeu que não tem mistério nenhum, que é só usar a cabeça e matemática. Está na hora de decidir o final da história. Cida, corre aqui! Encontrei! Encontrou o quê? Eu nem sabia que você tinha perdido alguma coisa. Não, Cida, aquela história das frações. Ah, aquele tal mistério. Não tem mistério nenhum, é só usar a matemática. Estas frações são equivalentes, é só fazer os cálculos com os botões pra gente entender por quê. Para calcular 1/3 do total de 24 botões, a gente divide 24 por 3, dá 8. Dois sextos de 24, a gente calcula dividindo 24 por 6. E o resultado, a gente multiplica por 2. Também dá 8. E para saber quantos são 4 dozeavos de 24, é só dividir 24 por 12 e multiplicar por 4. Olha aí. 8 de novo. Eu não disse que essas frações eram equivalentes? Eu disse e provei nos cálculos, porque eu não dou ponto sem nó. Eu também não. Vou te mostrar uma coisa.
Você sabe que eu também fiquei matutando sobre as frações equivalentes. E olha o que eu encontrei no livro de matemática. Dizemos também que num grupo de frações equivalentes, aquela que divide o todo em menor número de partes é a mais simples. Vai devagar que essa história de mais simples está me parecendo meio complicada. Complicado nada, é fácil. Presta atenção. Quando a gente tem menos divisões, o numerador e o denominador são números menores. Destas frações equivalentes aqui, qual você acha que é a mais simples? Deixa eu ver. 1/2, 2/4, 4/8 e 6/12. Só pode ser 1/2. Os números são menores. Tá vendo que sócia esperta que você tem? Claro que estou. Só que agora eu quero ver você pondo essa esperteza toda na fantasia da Dona Carmelita. Porque se a gente não terminar esta fantasia hoje, aí é que as coisas vão se complicar. Eu, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje nós aprendemos que frações diferentes podem representar quantidades iguais. Quando isso acontece,